Bom dia, na paz de Cristo, irmãos. Vou fazer mais um vídeo aqui sobre o tema do Gang Stalking. Vou dizer para vocês que a verdade, literalmente, não é a que estão passando pela internet. A maioria das notícias, das pesquisas que saem, né, sobre o tema, falando que é uma questão de perseguição eletrônica, de gangues e tal. A verdade, a grande verdade, você que é um target indivíduo, você é perseguido, você sofre essas perseguições e só você sente isso, só você entende isso, porque são poucas pessoas que passam por isso, embora todos estejam passando por isso. Todos estão passando, mas não percebem. Eu vou explicar. Do que se trata? Se trata de uma luta espiritual de carne e espírito, de demônios e anjos. E o foco é a sua alma que está no meio, entre a carne e o espírito. E fica como essa corda de aço, sabe aquela brincadeira de criança que cada um puxa a corda para um lado? A carne puxa por um, o espírito puxa para o outro. E no meio está a alma. Vou explicar melhor, você vai entender. Você vai entender. A maioria das pessoas estão correndo atrás só do prazer físico, dando mais poder à carne. Então, a maioria das pessoas do mundo estão andando na carne. E a carne, ela vai sempre querer que o indivíduo de tudo que há, seja também carne. E o espírito também, ele quer que tudo que está ao redor seja espírito. Só que a maioria que está no mundo, que está aqui, né, nas pessoas que estão vivendo ao nosso redor, estão na carne. Então, quando a gente está em espírito, a gente tá com a palavra, a gente está vivendo a palavra, nós estamos andando em espírito. Nós estamos praticando o zelo da palavra, o amor, a mansidão, né? Você quer fazer coisas boas, porque você aprendeu com Cristo. E aí você anda em espírito. A outra força, que é oposta ao espírito, que são as pessoas que estão na carne, não as pessoas, mas o estado de espírito delas, o estado de ser delas, não de espírito, o estado de ser delas está voltado ao prazer da carne. É como se todas viessem para apagar essa luz. Entende? Tudo vem para apagar a sua luz. É como se você fosse o desperto em meio a muitos que dormem. E eles querem que você durma junto, que você adormeça. Então, é algo meio que instintivo da carne, que está buscando prazer, quando vê alguém que está na luz, esse tem Cristo. Não que eles tenham isso na consciência, não. É algo que é além da vontade deles. É algo além. É como se ele já... É como se você fosse um imã. Entende? Você fosse um imã. A tua luz, ao mesmo tempo, é um imã. Só que você tem que saber usar essa força. Você tem que saber lutar com as armas certas. Para você vencer toda essa afronta. Tudo que isso vem contra você. Então as carnes vão começar a vir querendo te transformar em carne. Então o que vai acontecer? Situações que no Gang Stalking chamam de teatro de rua, né? Que vai acontecer situações, mas você vai perceber que essas situações são para te tirar a luz que você está desenvolvendo. Porque toda essa pressão também, ao mesmo tempo, é para fazer gerar em você o melhor de você. O melhor em você. Entende? O melhor em você é a luz de Cristo. Entende? O melhor em nós é o amor. Quanto mais nós nos esforçamos para nos limpar da carne e andar em espírito, em amor, na verdade, vai acontecer coisas, situações para nos tirar desse amor. Mas ao mesmo tempo que nós resistimos, nós clamamos a Deus, Deus nos dá estratégia.
E não é uma estratégia pequena, não. Ele literalmente ele te ajuda, te aperfeiçoando. Cada dia, aquele amor que um dia você acordou, você estava no amor, vem alguém, começou a falar muitas coisas, vem com pessimismo, você vai sentar no banco do ônibus ou esperar o ônibus, vem alguém e começa a falar de coisas más, de coisas ruins que acontecem, de doença, de não sei o que, não sei o que, níveis baixos. Você está no nível alto, você só quer falar de coisas boas. Você não quer falar de pessimismo. Bem, você vai perceber que vai aparecer pessoas querendo te tirar desse nível de consciência, desse nível de querer viver. E aí você vai despertar. Você vai falar assim, nossa, é real. A realidade é assim. Quando a gente anda em espírito, as carnes vêm querendo te chamar para ser carne também. E quando você despertar para isso, aí que vai te dar mais vontade de ser espírito ainda. Porque você vai começar a despertar para o que é essa realidade. Que a verdade, nós somos soldados de Deus nesse mundo. E viemos vencer com a arma certa, que é o amor. O amor é uma arma poderosa contra essa escuridão. Então, se você está passando gang stalking, você está acuado, não consegue sair da sua casa, pode ter certeza. Nenhum mal vai te acontecer. Você é uma estrela de Deus. Você tem que se sentir privilegiado. Porque se você é perseguido, tão perseguido, pensa, pense bem. Nós temos, quem é gang stalking, tem a condição, uma condição, um chamado maior de viver em Cristo, de viver um amor maior. É como se você tivesse que passar por uma situação, um vale. É como se você é um soldado. Você tem que passar por essa situação. Você tem que passar por esse fogo. Então esse é o início. Agora que você está se sentindo perseguido, antes você era carne. Antes você era carne. Fazia a vontade de sua carne, pecava, fazia um monte de coisa. Então vocês estavam colhendo, nós estávamos colhendo o que nós plantávamos. Plantávamos ódio, colhemos ódio. Mas a partir do momento que você viu toda essa pressão do gang stalk, tudo isso em cima de você, e você entender, você virar a chave e entender que é para fazer brotar o melhor de você, você percebeu que você começou a orar mais? Ou se não está orando, comece a orar. Comece a buscar, comece a ler a Bíblia. Comece a buscar as coisas do alto, pensar no que é do alto. Pensar no que é do alto. Parar de assistir filme de terror, parar de assistir filmes promíscuos, coisas promíscuas, se santificar. Se santificar em palavra, em pensamento, no que se vê, no que se escuta. Porque é essa a vontade de Deus na nossa vida. Então, se você percebeu que agora parece que sua vida está um caos, mas é para fazer aflorar de você o melhor. Você tem que aproveitar, virar essa chave, olhar de outro modo essa situação, deixar ela ao seu favor, entender que suportar situações difíceis como se fosse uma repreensão de Deus, porque Deus nos trata como filhos. E qual é o filho que não é disciplinado por seu pai, né? Então a gente tem que receber como disciplina, né? Então você vai falar assim, não, mas eles são pessoas más, estão me perseguindo, tudo isso. Olhe para si primeiro. Decida ir contra essa guerra com amor. Olha, eu vou te dar um exemplo. Quando eu decidi começar a mudar, né? A querer sair para vencer, eu estava passando por um nível mais denso da perseguição, né? Um nível mais denso, que é acuado, quase 7 anos, 5, 6 anos, não sei direito, em casa sem conseguir sair, trabalhar, bem na base de remédios, enfim. Acho que uns 5 anos, eu não sei direito o tempo, mas foi um tempo bem prolongado, sabe? Por conta da perseguição, por conta dos meus erros, a culpa, né? A serpente que se enrola querendo ruminar a sua mente, jogando a culpa do pecado em você.
Se você não tem a graça de Cristo, você não é liberto. Então, quando eu virei a chave, eu falei assim, não, eu tenho que vencer esse mundo com amor. Eu tenho que ir contra essa escuridão com amor. Começar a praticar o amor. Então, o que eu comecei a fazer? Falar só o que é bom. Ouvir só o que é bom. Olhar só o que é bom. Fazer só o que é bom. Não pelos outros, mas para Deus. Porque o principal dessa vida, o objetivo dessa vida é buscar Deus. Porque quem encontra Deus tem a resposta para tudo. Então aquela pessoa que sai, eu vou me encontrar. Eu vou sair para me encontrar, para achar a resposta da vida. A resposta da vida é buscar Deus. Porque depois que você o encontra, pronto. E na verdade, encontrar Deus, ele não é alguém distante. Ele está dentro de nós e fora de nós o tempo todo. Você que tem que ter a coragem. A coragem de querer notá-lo. Para notar Deus, é necessário você ficar sensível. Você tem que ficar sensível, praticando o amor. Então a maior arma para esse mundo aqui é a gente ir contra ele com o amor. Porque aí nós, mesmo que em uma situação, nós venhamos a sair ferido, venhamos a não sair aparentemente vitorioso, mas você conseguiu manter o amor, você vai ficar sensível a notar a presença de Deus, porque você sabe que o que você fez é certo. Você fez o que Cristo mandou. E Deus é um pai presente. Ele não é um pai humano. Começa por aí. O seu pai humano não pode esquecer seu aniversário, pode esquecer de dar o teu presente, né? O teu pai humano pode. Mas Deus, ele não esquece. Ele está presente o tempo todo. E ele não tarda. Então, o meu conselho para você que está passando por perseguição, tome o primeiro passo hoje. Saia da tua casa. Saia da tua casa. Falando bom dia, paz de Cristo para quem você encontrar. Mesmo que pareça que as pessoas te conhecem, que estão te julgando com o olhar, seja o que for, seja o seu inimigo, seja o teu amigo, seja quem for. Comece a vencer com pequenos gestos de amor. Um bom dia. Vá com amor. Com amor. Fale só o que é bom, ouça só o que é bom, veja só o que é bom e faça só o que é bom. 4 ingredientes simples para agradar a Deus. Que é o mesmo ingrediente para um pãozinho asmo. Farinha, água, sal e azeite. Né? Ver só o que é bom, falar só o que é bom, ouvir só o que é bom e fazer só o que é bom. E em todos esses coloco mais um também, que é ler sempre a palavra. E não ser somente leitor, mas praticante. E nisso prevalecendo. E isso muda. Isso vai te tirar do gangstalk e vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua realidade. Perceber Deus, buscar Deus para perceber Deus. E buscar Ele é vencer no amor. É vencer no amor. É suportando calado. É falando só do que é bom, do que é justo. Quando aparecer uma situação, quando você quiser, quando você perceber que você despertou, que vai aparecer pessoas querendo te tirar desse estado de convicção da palavra, quando você despertar, você vai notar que a realidade é assim. Só que também aí começa uma nova mudança. Vai acontecer mudanças na sua vida. Você vai notar a presença de Deus ao seu redor. O amor dele por você. Você vai perceber que Deus, ele não é uma forma física somente. Ele não é somente Cristo. Ele não é uma forma física somente. Ele é um poder muito maior. Que não tem nem como a gente falar em palavras o quanto ele é grande e o que é a presença dele. Mas eu vou tentar resumir um pouquinho para você entender. Às vezes você vai estar
Você vai estar passando por essa situação, você está vencendo no amor já, né? E aí você vai perceber que mesmo você vai começar a ficar sensível. Igual quando você limpava a casa para sua mãe e para seu pai, para receber um elogio deles quando eles chegassem, né? Você fica sensível quando você vence o mal com o bem, fazendo o que é bom. Para si mesmo também. Olhando só o que é bom, ouvindo só o que é bom, rejeitando toda a aparência do mal. Começa a rejeitar filme de terror, começa a rejeitar assuntos que não convém, começa a falar só do que é do alto, só do que é bom, viver do que é bom. Porque aí você vai perceber a presença de Deus. Você vai ficar sensível a Ele. E a presença de Deus é a seguinte, preste atenção. Você vai estar pensando sobre um assunto que você está passando, uma tristeza, e você vai começar a observar que vai aparecer pessoas ao seu redor falando sobre um assunto que é aquilo que você está pensando. Você vai perceber que é Deus querendo te tratar. Deus querendo se mostrar presente. Porque Deus ele pousa de monte em montes. Entende? Do mesmo jeito que a carne está no mundo, o inimigo está no mundo, controlando a potestades, os principados e as potestades controlam a carne das pessoas que estão na carne, que visam somente o prazer deste mundo. Deus pousa onde quer, Ele vai além disso. Por isso está escrito, mais numerosos são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo, do que aquele que está no mundo. Deus é uma presença muito maior. Então você vai começar a notá-lo mais ainda do que antes, aliás, antes a gente não notava. Mas depois que você começar a vencer com amor, você vai começar a notar a presença de Deus. Você vai ver que vai aparecer pessoas começando a falar de assuntos de Deus relativos àquilo que você está pensando. Você vai chegar na sua casa, só pelo fato de você estar vencendo com o bem, esses males, você vai chegar na sua casa, as coisas vão começar a dar certo. Começa na sua casa. Às vezes você vai sair do trabalho cansado, pensando em comer alguma coisa. Chega na sua casa, está lá o prato que você, a comida que você mais gosta. Vai estar lá a pessoa que você, um amigo, não sei, pode acontecer situações diversas. Deus prepara situações. Ele é pai, ele quer mostrar, ele quer se manifestar para a gente quando a gente está vencendo no amor. A gente está fazendo a vontade dele. E ele é um pai presente, ele é real. Ele começa a mover tudo a nosso favor. Tudo. Só que aí vem uma questão muito importante que eu quero deixar bem especificada que eu não falei nos outros vídeos. Você vai despertar para uma guerra, que é uma guerra física, mental e espiritual. Nem tudo são flores assim no reino. Porque quando você desperta para isso, você desperta para o reino. Quando você perceber a presença de Deus se manifestar ao seu redor, todo o tempo, você que é target indivíduo, vai mudar da água para o vinho. Vai mudar o seu modo de pensar, o seu modo de ver. Você vai querer buscar mais a Deus, você vai notar a presença dele, vai entrar um temor em você. E você vai despertar para essa guerra. Então não pense que às vezes no início você vai começar a ver as coisas muito bem, muito bonitas, são tudo muito lindo. Mas você vai continuar notando aquelas pessoas querendo te tirar desse amor. Te tirar dessa certeza, dessa convicção. E aí vai ser necessário você buscar ainda mais Deus. Você vai estar sempre nessa busca constante até a vinda daquele que foi escolhido por Deus. Entende? E aí, até lá, você vai ter que ir se desenvolvendo. No amor, prevalecendo, vencendo. Buscando a presença de Deus, se alimentando com a presença de Deus. Esse é o maior alimento do mundo. É o que vai dar sustento para teu espírito, para o teu corpo, para a tua alma, para os seus ossos. Saúde. Saúde. Mental, espiritual, física. Você vai começar a se alimentar direito. Você vai começar a ler boas coisas, ver boas coisas, voltar a ser criança. Aliás, você vai preferir estar no meio das crianças do que no meio de adultos.
Porque você vai perceber que os adultos só falam ao nível baixo. O nível vai baixo. Os adultos não conseguem falar de níveis altos. Mas as crianças têm o verdadeiro louvor a Deus. Então você vai preferir, às vezes, o silêncio também. Você vai preferir escutar boas músicas. Vai mudar totalmente você. Você vai querer se vestir bem. Você vai querer viver do amor de Deus. E essa é a maior recompensa desse mundo. É isso que o servo de Deus tem a ganhar nesse mundo. Que não é dinheiro. Para você ser feliz, você não precisa ganhar na Mega Sena, não. Você precisa da presença de Deus, notar Ele verdadeiramente. Verdadeiramente. Novamente, verdadeiramente notar Deus. Essa é a maior recompensa que um homem possa ganhar. Porque aquele que percebeu Deus ao seu redor, é porque Deus o chamou para isso. E você vai se sentir amado todo o tempo. Todo momento se sentir amado. Esse é o reino. Esse é o reino. E aí, irmão, pode ter certeza. Acabou. Acabou, a serpente caiu. É questão de tempo. Ela sabe que pouco tempo lhe resta. A serpente cai. O que é a serpente? A acusação na sua mente do que você fez no passado, que as pessoas estão te acusando no olhar. A verdade é que Deus, Ele é imensuravelmente maior. Imensuravelmente maior. Tudo o engano que se materializa ao nosso derredor, dizendo que Deus não pode te salvar, que Deus não pode te tirar de uma situação, que Deus, que o inimigo vai tentar me matar, que eles estão planejando mal contra mim. Davi passava por isso. Leia lá Salmos 38, eu li hoje de manhã. Ele relata lá o que é parecido com alguém que está sofrendo uma perseguição de gangstalker. Se você lê o que Davi escreveu, você vai perceber que ele era um target indivíduo de certa forma. Só que Davi tinha um jeito particular de conversar com Deus. Entende? Começa a buscar Deus, conversar com Deus também como Davi. Começa a detalhar a Deus tudo o que está acontecendo no seu dia. Saia da sua casa, vá vencer com amor. Começa a dizer bom dia, Pai de Cristo. Aliás, primeira coisa, Pai de Cristo, meu irmão. Assuma que Cristo é o dono da sua vida. É o Senhor. Assuma que Ele é o Senhor. E aí, você fala um bom dia. Para você acostumar. Porque Cristo é uma chave. Ele é uma chave. Esse mundo aqui está cheio de códigos, né? Vamos dizer assim. É como se fosse vamos dizer assim, não é uma Matrix. Mas Deus fez regras. E o nome dele tem um poder muito grande sobre essa realidade. Então, quando você vai contra uma pessoa que está vindo à sua direção, com um olhar de amor, com uma vontade de colher amor, você está saindo da sua casa para vencer, você tem que lembrar disso. Para vencer essa escuridão que está na sua vida. Então você fala na paz de Cristo. Cristo, aonde entra, ele é uma chave que muda o ambiente aonde está. O nome dele é um poder imensurável. Maior do que a palavra amor, porque a palavra amor vem o depois. Antes vem aquele que é primogênito, que é o Verbo. Todas as outras palavras de virtude, mansidão, otimismo, amor, temperança, tudo isso veio depois daquele que veio primeiro. Então, quando você for cumprimentar alguém, fale primeiramente, Pai de Cristo, irmão. Pai de Cristo, meu irmão. Olha, as pessoas vão começar a olhar para você e vai começar a te responder bem. Você vai perceber que é a presença de Deus. Você vai começar que realmente o nome dele é uma lei. Uma lei. Que a escuridão se dobra. Que a escuridão se curva.
Nisso já você vai começar a ter um leve vislumbre sobre essa realidade. Você vai começar a ter um leve vislumbre quando você notar o poder do nome dele. Que só uma paz de Cristo pode mudar o seu dia. Pode mudar o dia da outra pessoa. Então, se você que era um target indivíduo, perseguido, começar a sair de casa, começar a falar assim, paz de Cristo, como se você começar a ver no olhar das pessoas o respeito pelo nome, você vai começar a perceber, nossa, parece mesmo que essa realidade é tudo que está escrito na Bíblia. É tudo que está escrito. O nome de Deus tem um poder grandioso e Deus está ao redor. Você vai começar a despertar. Tá bom? Isso aqui é importantíssimo para você sair do gangstalking. Importantíssimo. Para mudar a vida de qualquer um. Qualquer um. Assumir ele pelos nossos lábios. Não perca a oportunidade de falar de Cristo. Falar do que é bom, do que é do alto. Tá? Não perca. E quando você perceber, voltando a falar, né, que você vai voltar a ser como criança, preferir estar no meio das crianças, né, porque as crianças têm um verdadeiro louvor. Porque você vai voltar a ser como criança. Vou explicar. Os adultos falam de coisas. Infelizmente, os adultos não sabem viver. Você vai notar isso. Não sabem viver. Não sabem buscar Deus. Porque buscar Deus é vencer no amor. Buscar Deus é vencer no amor. Só quem está passando por um aperto muito grande consegue ver isso. Porque quando a gente é muito pressionado é para fazer fluir o melhor de nós. Né? Então só você que está no gangstalking, você vai conseguir, você tem o privilégio agora de conseguir notar Deus da maneira mais intensa. Porque as outras pessoas estão tão focadas no prazer, elas não estão sendo perseguidas como você. Elas estão tão focadas no prazer que estão cegas para Deus. Você tem um chamado maior. Você tem um chamado maior. E o teu chamado é notar a presença de Deus. Você não sabe o que tem a ganhar, irmão. Você não tem noção. Porque se soubesse... Mas eu não posso contar tudo aqui, mas eu posso tentar te despertar. Então, para você despertar, você tem que fazer isso. Sair para vencer no amor. Com o amor, com a arma certa. Tá bom? Ah, você vai voltar a ser criança, preferir estar no meio de criança, vai ficar mais sensível, né? Então, as outras conversas, você vai ver que você nem vai ter vontade de falar de assuntos que não sejam agradáveis e bons mesmo. E aí você vai se sentir à vontade brincando com crianças ou observando a natureza, conversando com Deus aqui, ó. Pensando no que é do alto. Buscando Deus aqui, ó. Às vezes sozinho. Mesmo que você não tenha nenhum amigo. E na verdade, quem tá no gangstalking, né? Já não tem muito a perder, né? Porque no gangstalking, quem tá passando por gangstalking, normalmente não tem amigo nenhum. Não é? Eu tô te chamando para ter um amigo verdadeiro. Que é Cristo. Tá entendendo? Que é Yeshua. Tá entendendo? Que é Yeshua. Então, saia para vencer, irmão, no amor, tá bom? Fique na paz. Na paz de Yeshua.